Oferecimento NDC4 Publicidade e Quality Logística. Sejam bem-vindos a mais um programa Logística em Foco. Hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre melhoria contínua, sobre alguns processos de melhoria contínua. Nós temos cada vez mais as empresas, não só as grandes corporações, as médias, agora até as pequenas empresas, buscando cada vez mais a excelência, né? E alguns processos são essenciais para que se consiga atingir os resultados. E hoje nós estamos aqui com o Ian, que é diretor de logística da Natural One, para falar um pouquinho para vocês, principalmente aí sobre Lean, né? Sobre Lean Logistics, Lean na logística, para a gente entender um pouco mais sobre essa metodologia. Ian, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E primeiro se apresente aí para o nosso público, fala um pouquinho do Ian e da sua trajetória profissional na área de logística. Obrigado, Anderson. É uma honra estar aqui no programa, né, para a gente levar essas informações sobre logística, sobre Lean. Eu tenho a minha carreira desenvolvida na área de supply, mais de 20 anos aí no segmento de atacado, varejo, bebidas, alimentos, lácteos. Tive uma escola, a minha escola profissional, chama-se Ambev, onde eu fiquei a maior parte da minha carreira. Que é bem tranquilo, né? Trabalhar. Totalmente. E aí, ao longo desses anos, eu tive a oportunidade também de conhecer e residir em outras regiões do país, o que me permitiu ter experiência com as particularidades logísticas de cada região. O Nordeste tem uma realidade, Sul tem uma realidade, Centro-Oeste, Sudeste. Então, sempre entrando em desafios, buscando uma melhoria contínua dentro dos processos logísticos, que nós não podemos esquecer que a logística ela é uma das grandes oportunidades ainda de saving, de melhoria de resultado e de serviço. Então, e para muita gente, para muitos, quando você fala principalmente com o pessoal o financeiro, né, logística nada mais é do que um gerador de custos, né? Exatamente, exatamente. Então, sabe que não é bem assim, né? Exatamente. Então, atualmente, eu passei também aí na distribuição de produtos da Parmalat no Sul, Norte e Nordeste com J. Macedo. Recentemente trabalhei na PepsiCo também, produção na região, acabamos de startar uma operação no Centro-Oeste. E agora eu assumi um desafio na logística da Natural One, uma empresa nova, uma empresa com o objetivo de trazer um produto saudável para a gôndola, né, um produto sem adição de açúcar e um produto sem adição de conservantes. Então, esse foi um projeto que me atraiu muito e a gente ainda está engatinhando aí com a parte de distribuição, estamos entrando nos canais. Eu estou fechando aí, estou há poucos meses aí na empresa, mas um desafio que está sendo muito interessante aí dentro da minha carreira. Legal. E como gestor de logística hoje, qual que é o maior desafio hoje no seu trabalho, né, como diretor de logística? Perfeito. O maior desafio do gestor, do profissional de logística é encontrar o balanço entre o equilíbrio, quando eu falo balanço, é o equilíbrio entre custo logístico total e nível de serviço. A logística ela precisa entregar um pedido excelente, ela precisa entregar um pedido que nós chamamos de pedido perfeito, né? O pedido perfeito nada mais é que entrega no prazo, na quantidade, na qualidade esperada, uma documentação adequada, documentação correta e um tracking de entregas adequado. Fechar todo o ciclo do pedido para que o cliente retorne à nossa empresa com novos pedidos, para que ele compre novamente. Então, qual é o desafio do profissional de logística? Como ele vai encontrar o melhor custo possível dentro dessa entrega num mercado, num país que hoje tem praticamente uma única modalidade de transportes, né, que é o rodoviário. Mais de 50% rodoviário. Mais de 50%. Temos aí uma expansão continental, um território imenso, uma oportunidade gigante de explorar a cabotagem, explorar outros meios de transporte, mas estamos aí restritos a praticamente, quando a gente fala de varejo e atacado, ao transporte rodoviário. Então, encontrar esse equilíbrio é o grande desafio da logística. Então, muitas oportunidades aí para
na melhoria do serviço e na melhoria na redução do custo logístico. E uma coisa importante, Ian, você é um especialista em metodologias de melhoria contínua, principalmente Lean, né? A gente conversando sobre isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o público, para quem quer conhecer um pouquinho mais aí, sobre a metodologia Lean de trabalho. Perfeito. Bom, na verdade trata-se de uma filosofia, uma mudança cultural, uma transformação cultural. A filosofia Lean é uma maneira de gerir o negócio que teve sua origem, a gente reporta lá para o período pós-guerra, né, quando a Toyota, o Japão, no período pós-guerra, sofreu os seus ataques e aí a crise se estabeleceu e aí a Toyota, sob a direção de Taiichi Ohno, que foi o início de toda essa brincadeira, né, essa filosofia, ele entendeu que o modelo atual de produção existente, de produção empurrada, que nós chamamos em Lean, tinha geração de custos excessivos, geração de alguns desperdícios. Ele buscou, indo ao Gemba, que nós chamamos Gemba, é onde as coisas estão acontecendo em Lean. Então, indo ao Gemba, ele identificou e enumerou alguns desperdícios importantes que nós precisamos atacar. Então, esses desperdícios, basicamente, superprodução, ou seja, eu produzir mais do que o necessário, transporte, apesar de necessário, é um desperdício, né? Então, mal utilizado, com mal certeza. utilizado, espera, defeitos no processo, né? Movimentação de pessoas, no caso, layouts inadequados, movimentação excessiva. Gestão de capital humano. Né? Exatamente. Então, ele enumerou esses desperdícios para poder atacar, e ele acreditava que atacando esses desperdícios, ele teria uma redução no custo e uma melhoria no serviço. Além desses desperdícios, desses 7 que ele enumerou na época, hoje nós falamos muito também no desperdício do potencial físico e mental das pessoas, né? Um dos grandes desperdícios que existem hoje é não ouvir as pessoas que trabalham na operação. Desperdiçar esse conhecimento de pessoas que estão executando, né? Quando a gente vira as costas para isso, a gente deixa de absorver possíveis ideias, possíveis soluções de quem trabalha. Na logística a gente ouve muito aquela, não sei se você já ouviu, aquela do ventilador das caixas vazias que passavam na linha de produção. Sim. Né? Gastaram milhões de dólares, de repente, quando foram ver, o ventilador resolveu o problema das caixas vazias, que tiravam um custo de 2, 3 mil reais e milhões que foram gastos, se tivesse ouvido o pessoal da linha de produção para resolver esses problemas. Né? Então, soluções básicas de estar no campo, estar onde as coisas acontecem e ouvir a operação, entender e premiar essas pessoas. Então, é importante para que seja incentivado esse fluxo de ideias, que exista um programa de premiação. Isso também é uma ferramenta do Lean, né, que muitas empresas adotam. E a partir da identificação, seguindo ainda um pouco falando do Lean, a partir da identificação desses desperdícios, o Lean ele desenvolveu ferramentas, né, que se complementam ao longo do processo e buscam a redução e a eliminação desses desperdícios. Aí ferramentas como o mapeamento do fluxo de valor, por exemplo, que é a identificação de cada etapa do processo, o mapeamento do fluxo do pedido, né? A gente em logística, quando eu trago para a realidade de logística, eu procuro buscar o mapeamento do fluxo de valor do produto, desde do recebimento do produto até a entrega final, e o mapeamento do ciclo do pedido, onde existem muitas oportunidades, né? A gente tem, às vezes, desde o surgimento do pedido até o aceite mesmo da entrega, existe um universo de oportunidades aí para redução de tempo, redução de custos. Isso precisa ser mapeado também. Dentro do processo, uma pergunta, dentro do processo de análise, existe um mais importante ou não? Ou depois que você avalia, claro, você pode ter que você tem um desperdício maior, um problema maior, e aí ele se torna mais importante. Dentro do processo, existe algum mais importante do que o outro? Ferramenta? Sim. Existem ferramentas complementares, existem sim algumas mais importantes. Eu partiria do mapeamento de fluxo de valor, é um dos mais importantes para saber o estado atual, onde nós estamos e obviamente, identificar onde queremos chegar. Então, o mapeamento do fluxo de valor nada mais é que uma ferramenta. Pode-se utilizar um quadro, pode-se utilizar uma folha A3, muito utilizada em Lean, para desenhar o processo. Desenhar na caneta mesmo, com o apoio do grupo Kaizen, o grupo de pessoas,
e desenhar, e dentro desse processo identificar onde estão os desperdícios, estoques, excesso de movimentação, excesso de reprocesso, produção empurrada, enfim. Esse mapeamento ele vai permitir que nós tenhamos um contato visual com os desperdícios. Então o mapeamento é um dos principais, eu destacaria. O 5S é uma ferramenta importantíssima também para a eliminação de desperdício. Extremamente simples e extremamente difícil de se implantar, né? Exatamente. A gente vê que, pelo menos eu trabalhei em grandes empresas e a gente vê que é sempre esse processo de 5S, 5S, 5S e nem sempre o processo ele vai do início ao fim, né? Exatamente. Eu costumo dizer que por isso que eu me refiro a não a uma metodologia, mas sim uma filosofia, porque ela traz uma transformação cultural. Muitas pessoas vêm com uma proposta, vou implantar o 5S, compra-se cartazes, compra-se lixeiras e começa-se algo sem uma base e sem uma estrutura e sem a aderência, ou seja, a gente inicia o processo, mas não finaliza. Então, é uma transformação cultural, requer uma disciplina e um foco total nessa filosofia e o envolvimento de todos, principalmente do topo da operação, né, da direção da empresa. Não, legal. A gente vai para o nosso intervalo e a gente vai falar sobre os processos contínuos, né, de análise, que eu acho que é muito interessante também. Nós voltamos já. Estamos de volta. Ian, dentro das ferramentas de Lean, existem alguns processos contínuos de análise, né? Por exemplo, o Kaizen, Pokayoke. E fala para a gente da importância desses processos dentro de um processo de melhoria contínua. Perfeito. Nós temos as ferramentas do Lean, elas se complementam, né? Sempre no objetivo de eliminar desperdício, aumentar serviço. Falar um pouco desses dois exemplos que você citou. Kaizen. Kaizen é uma palavra japonesa que significa mudança para melhor. Em logística, nós trazemos como melhoria contínua. A filosofia ela acredita que todo e qualquer processo ele pode ser melhorado, sempre, né? Nós saímos de um estado atual para um estado futuro de melhoria, estabilizamos esse processo e, a partir de um determinado momento, padronizamos essas atividades e vamos para um outro patamar. Por exemplo, redução de tempo no ciclo do pedido. Sempre tem processos, sistemas, procedimentos que nós podemos melhorar. Então, o Kaizen vem daí, é um exercício de melhoria contínua. O outro exemplo, Pokayoke, a pronúncia, é uma ferramenta do Lean que basicamente é um sistema anti-falhas, né? Um sistema anti-erro, a prova de erros, para eliminar a falha. Um exemplo que mais ilustra essa ferramenta é o exemplo por exemplo, da construção de um aparelho de televisão ou um computador, né? Hoje nós vemos aí, qualquer pessoa leiga consegue montar, porque cada conexão possui apenas um único encaixe. Por mais que a pessoa tente conectar em outro, não vai ser possível, porque ele tem aquela conexão. Um USB, um HDMI. Exatamente. Então, esse é um exemplo de Pokayoke que mostra que é impossível você conectar erradamente. Em logística, nós podemos trazer em diversos exemplos, desde a separação de carga, demarcação de piso para separação de carga e evitar erro. Logicamente que se faz necessário o treinamento das pessoas e a identificação do problema e a discussão de alternativas. Então, eu tenho exemplos de onde nós tínhamos muito erros de carregamento na operação e percebemos que o espaço era curto, as cargas se misturavam e aquilo gerava... dificultava. Então, demarcação em piso, por exemplo, é uma grande alternativa para mitigar o erro do carregamento. Um dos exemplos, né? Eu tive algumas experiências fora do Brasil, né? Eu lembro que o americano ele não conseguia entender por que se ter um conferente para conferir carga, né? E o americano está longe de ser o melhor em processo de melhoria contínua. No japonês, menos ainda, né? Muito mais do que o americano, menos ainda ele entende, né? Sim. E eles vinham aqui e falavam, não precisa ter conferente. E se a gente pensar bem dentro de um processo de melhoria contínua, né? A conferência está na hora que você separa. Exatamente.
separou, checou, conferiu que está certo e colocou no local certo, você já fez aquele processo todo. E a gente tinha uma dificuldade muito grande. E eu converso com algumas pessoas sobre os processos Lean ou processo de melhoria, um Kaizen dentro de uma operação de centro de distribuição. Ele fala, não, isso é para produção. Falo, mas o seu trabalho nada mais é do que um processo de produção também. Porque você começa a produzir a partir do momento que o pedido entra na sua máquina e você tem um fluxo contínuo ali. Você tem... Então, se você redesenhar um processo Kaizen ali dentro, com todas as particularidades, Poka Yoke, você consegue desenhar isso em qualquer tipo de processo que você... Um excelente ponto, Anderson. O Lean hoje ele está sendo implantado em rede hospitalar, em aeroportos, em diversos segmentos, né? Ou seja, nós temos oportunidades, falar do exemplo da rede hospitalar, eu participei de alguns projetos na rede São Camilo, em São Paulo, onde nós tínhamos aí excesso de fila, e a pessoa, o paciente, né, ele precisa ser atendido. Então, o exemplo que hoje nós encontramos em alguns bons hospitais que se adaptaram à filosofia é a questão da triagem, né, o tempo de espera. Poxa, quem vai ser atendido primeiro? Quem chegou primeiro ou quem está com um problema mais sério? Então, a triagem ela é um exemplo. A cadeia de ajuda é uma outra ferramenta muito interessante que nós vemos em rede de supermercado. Principalmente supermercados pequenos de bairro. Nós temos ali, imagine uma situação, 4 checkouts, 2 apenas operando e a fila crescendo, né? Em um determinado horário do dia ele tem um pico. A cadeia de ajuda, nesse caso, define um limite máximo de pessoas naquela fila, pode ser uma demarcação no piso, tão simples quanto isso, que já dispara a abertura de um outro checkout. O colaborador que está lá fazendo uma outra atividade, ele percebe que a fila ultrapassou o limite, ele já abre o outro checkout e já grita, próximo. Então aquilo é uma outra ferramenta de cadeia de ajuda. O Lean ele pode e deve ser utilizado em todos os segmentos. Nós temos que esquecer essa questão que Lean é manufatura. Lean Manufacturing se originou aqui, mas a gente tem Lean em logística, tem Lean hospitalar. É o processo em si, né? O processo, todo o processo pode ser melhorado. Você falou de hospital, às vezes eu vou fazer alguma consulta no Einstein, é isso, né? A pessoa vem, fala seu nome, checa a pulseira, te informa tudo aquilo que você está recebendo, porque mesmo com a consulta com o médico, que ele viu se você tem uma alergia ou não, o próprio enfermeiro fala novamente, porque de repente você passou ali numa situação que você está preocupado com o médico, ali no enfermeiro ele fala uma penicilina. Você fala, opa, eu tenho uma... Então tem um processo muito bem montado que funciona com qualquer pessoa lá dentro, desde que esteja tudo muito bem treinado. Né? E ainda um outro exemplo que eu me lembrei agora do hospitalar é aquelas demarcações no piso. Siga a linha verde. Dependendo o atendimento, ele vai seguir uma linha específica, vai andar para um hospital. Sem essa demarcação, muita perda de tempo, teria gente perdida dentro do hospital. Então a gente tem aquilo e quando eu vou no hospital eu acabo vendo, puxa, isso aqui é Lean puro, né? Porque o objetivo é eliminar o desperdício de movimentação, né? Ser atendido rapidamente. A maioria das pessoas que estão ali não sabe o que é, né? Não sabem o que é, acham que aquilo ali... Puta, que é alguém teve uma bela ideia e colocou. Exatamente. Então, o que a pessoa quer? A pessoa quer chegar no hospital e resolver o problema dela e sair, voltar para as suas atividades. Então, quanto mais tempo nós salvarmos aí desse processo, melhora a qualidade de vida. E uma outra oportunidade que a gente ainda vê muito, que precisa entrar, é questão de aeroportos, né? O processo hoje para fazer uma viagem para qualquer região é um dia, né, de deslocamento, entre o momento que você sai da sua casa até o momento em que chega no destino. Isso aí precisa melhorar. Né? No Brasil, né? Não no Brasil, você está falando de outro lugar. Estou falando em outro país. Né? Na Suíça, né? Isso que você falou é complicadíssimo. E você pega os outros aeroportos fora do Brasil são muito maiores que os aeroportos do Brasil e você se desloca de forma muito fácil. Exatamente. A gente ia falar até um pouquinho, né, de alguns exemplos reais, a gente acabou de falar de vários exemplos reais, né? E qualquer pessoa dentro da organização pode utilizar a ferramenta? Sim, toda e qualquer pessoa que tiver um interesse, buscar entender a filosofia pode alavancar resultados com a utilização das ferramentas. Mas assim, o que fica de recomendação é o Lean ele vai ter um resultado mais eficaz e permanente com o trabalho coletivo. É importante que iniciativas isoladas vão trazer resultados, mas
a gente não sabe se garante a estabilidade do processo. Pode melhorar e pode piorar a partir do momento que aquela pessoa sai. Então, a gente busca falar em transformação cultural mesmo, para que a filosofia ela continue sem aquelas pessoas que começaram a falar no tema, né? As pessoas absorvam de fato um Kaizen, um A3, que é o plano de ação, para poder melhorar o resultado. E isso é com o tempo, realmente. Essa virada do mecânico para o automático, ela ocorre através do tempo, realmente, e da repetição. Eu vi, foi interessante você falar isso, eu estava vendo um documentário na televisão sobre a implantação do estilo Toyota, né, de trabalho nos Estados Unidos. Eles montaram uma fábrica de caminhonetes e caminhões nos Estados Unidos e mandaram os japoneses. Eles estavam com um cronograma todo montado para daqui a um ano, com a fábrica montada, eles iam ficar aproximadamente um ano ali trabalhando as linhas e trabalhando os processos de melhoria. Isso, o primeiro processo implantado fora do Japão, se não me engano, né? Passou isso no Discovery, alguma coisa assim, e o processo não foi adiante. Claro, eles depois implantaram, mas aquele prazo que era um ano, que eles precisam de 2 meses no Japão para implantar, porque a cultura já está implantada na cabeça das pessoas, eles não conseguiram implantar nos Estados Unidos e começaram com o processo ainda pela metade. Né? Foi bem interessante mostrar como essa mudança de cultura é difícil, né? E isso infelizmente, acaba trazendo para muitos empresários uma sensação de que o Lean não funciona, né? Porque se começar errado, não vai terminar. Só funciona na manufatura, né? Exatamente, Que a gente falou. exatamente. Então, é um exercício de persistência, de foco, de disciplina, de transformação cultural, para que realmente ele crie raiz e se transforme. Nós temos diversas empresas no Brasil. E é cíclico, né? Não adianta. É como o PDCA, né? Exatamente. Ele não para nunca, né? Ele, a partir do momento que tu padroniza, a melhoria é contínua, né? Eu acho que o Kaizen, ele define muito bem que todo o processo pode e sempre deve melhorar. Eu gosto daquele paralelo com o pit stop de Fórmula 1, né? Que a gente vê ali a evolução na redução para salvar milésimos de segundos numa operação ali. Então, toda e qualquer eliminação de desperdício para garantir que aquele tempo seja salvo faz parte dessa metodologia. Eu recebi um vídeo de 1960, se não me engano eram 3 ou 4 minutos, né, da troca dos pneus. Ele tem uma comparação. Ele vai mostrando o vídeo ali, os caras dando porrada no pneu com uma marreta, na roda com uma marreta. E depois mostra ali em 3 segundos, 4 segundos ele fazendo a troca. Hoje isso mostra claramente. Tudo bem, tem tecnologia embarcada, mas a gente vê que hoje ali tem mais processo do que tecnologia. Exatamente, né? exatamente. E para a gente finalizar, Ian, fala para a gente o que você dá de dica de um profissional que quer se aprofundar, né, nos processos de melhoria, no Lean, no Kaizen. Onde é que ele tem que buscar, o que ele tem que fazer para olha, ser um bom... Anderson, a principal dica, né, ela é a busca da informação, a leitura. Buscar a leitura, nós temos uma vasta literatura falando sobre a filosofia Lean. Mas existe um hiato aí entre a leitura e a prática, né? Então, muitas vezes a gente acredita que para cobrir esse espaço entre a leitura e a prática, se faz necessário um mentor, uma pessoa especializada. Se tiver recurso, sim. Um profissional capacitado em Lean, e temos no mercado, vai facilitar esse caminho. Mas nós não podemos achar que somente através desse caminho o Lean pode ser implantado. Então, o que me motivou muito, sim, a presença de gestores ao longo da minha carreira, pessoas que foram importantes nessa transformação, mas a leitura e o entendimento dessa filosofia e principalmente a execução, o exercício repetitivo do Kaizen, do A3. Muitas vezes eu me deparo com pessoas dizendo, puxa, o A3 é complicado e a gente tem que fazer e tem que errar. Não existe uma receita de bolo certo. Existe a execução. Esse A3, à medida que você vai realizando, ele vai melhorando e a melhoria vai sendo contínua. Então, leitura, eu gostaria de recomendar 2 importantes livros aí que foram importantes na minha carreira. Um deles chama-se A Máquina que Mudou o Mundo e o outro é A Mentalidade Enxuta nas Empresas. Daniel Jones e James Womack. Não, muito bom. É estudar, né? No final das contas é estudar e praticar, né? Ian, infelizmente, nosso programa ele parece ser longo, mas quando a gente está com um assunto bem interessante, ele é muito curto, né? Verdade.
E muito obrigado por ter vindo, né? Acho que a gente pode conversar bem mais, né? Tem muito mais coisa para a gente falar sobre melhoria contínua e espero que a gente possa marcar uma próxima vez. Obrigado, eu agradeço mais uma vez o convite e aprecio muito o trabalho que vocês fazem, porque levar a informação de logística e Lean para o público eu acho que é um passo importantíssimo para as pessoas que querem, para profissionais de logística e para pessoas que têm interesse nessa área aí, que ainda está muito carente de profissionais. Sem dúvida. Estamos finalizando mais um programa Logística em Foco. Lembramos a todos vocês que o nosso programa inédito vai ao ar todas as quartas-feiras às 22 horas. E se você perdeu qualquer um dos nossos programas, você pode checar na nossa página no YouTube, que é o programa Logística em Foco. Até a próxima.